As ondas quebravam suavemente na areia dourada, criando um som relaxante que se misturava ao canto distante das gaivotas. Cédria, vestido com roupas leves e descalço, caminhava pela beira da água, sentindo a espuma gelada molhar seus pés. O céu estava laranja e rosa enquanto o sol começava a desaparecer no horizonte. O cheiro salgado do mar e a brisa fresca da noite traziam uma sensação de liberdade. O ritmo calmo das ondas parecia desacelerar o tempo. Ele parou por um momento, observando o lugar onde o mar encontrava areia, como se algo invisível o estivesse atraindo para aquele ponto. Desde criança, ouvirá histórias sobre o mausoléu submerso perto da costa, ruínas que supostamente guardavam segredos de uma era esquecida. Agora, como arqueólogo, sentia que cada passo naquela praia o aproximava das respostas. Um som de pedras sendo arrastadas chamou sua atenção. Ele se virou e viu um grupo de pescadores recolhendo suas redes, os rostos marcados pelo cansaço do dia. Um deles, mais velho, acenou e gritou algo sobre a maré estar alta demais para explorar as ruínas. Cédria assentiu, mas não respondeu. Sabia que a maré não era o único obstáculo. Naquela noite, enquanto examinava mapas antigos em seu quarto alugado, uma batida na porta o interrompeu. Ao abrir, deparou-se com uma mulher de cabelos curtos e olhos penetrantes, vestindo um casaco gasto. Ela se apresentou como Sara, historiadora local, e mencionou ter encontrado referências a inscrições nas paredes do mausoléu que mudavam de posição dependendo da luz da lua. Cédria ouviu atentamente, notando que ela evitava detalhes específicos, como se temesse revelar demais. Combinaram de se encontrar ao amanhecer, mas, quando a manhã chegou, Sara não apareceu. Em vez disso, um homem de aparência austera entregou um bilhete rabiscado. Não confie no estranho que chegou ontem. Ele carrega o símbolo da serpente de 3 cabeças. Enquanto caminhava em direção ao mercado para buscar mantimentos, Cédria sentiu uma mudança no ar. As ruas estavam mais cheias que o normal, mas os murmúrios cessavam quando ele passava. Foi então que o viu, um homem alto, com capa escura, parado diante de uma barraca de especiarias. O medalhão dele brilhava suavemente, emitindo uma luz azulada que pulsava em intervalos regulares. Os olhos do desconhecido encontraram os de Cédria, e, por um instante, ele sentiu uma pressão no peito, como se suas memórias mais antigas revisitassem. O homem sorriu, revelando um dente de ouro, e disse apenas: "Você procura o que não pode ser encontrado." Antes que Cédria pudesse responder, o estranho desapareceu entre a multidão, deixando um rastro forte de especiarias e incenso. Mais tarde no cais, Cédria encontrou Sara conversando com um grupo de mergulhadores. Ela parecia nervosa, gesticulando em direção ao horizonte. Quando o viu, puxou para um canto e sussurrou: "Ele está aqui. O guardião das chaves. Dizem que ele molda a verdade como se fosse argila." Cédria quis perguntar mais, mas um dos mergulhadores interrompeu, avisando que a maré estava ideal para explorar o mausoléu. Enquanto se preparavam, percebeu que todos compartilhavam uma mistura de medo e curiosidade. A água estava mais fria que o normal, e, conforme desciam, a escuridão engolia a luz das lanternas. As paredes do mausoléu estavam cobertas de símbolos que pareciam se mover sob a luz dos artefatos. Cédria tocou uma das inscrições e sentiu uma vibração estranha. Então ouviu uma voz, não com os ouvidos, mas dentro da mente: "A verdade não é um presente, é um fardo." Quando emergiram horas depois, encontraram o medalhão do estranho preso a uma pedra perto da entrada do mausoléu. Brilhava agora com uma intensidade inquietante, e ao redor dele, os peixes flutuavam imóveis, como se o tempo tivesse parado. Sara recuou, murmurando algo sobre profecias e sacrifícios, enquanto Cédria guardava o objeto no bolso, sabendo que sua busca apenas iria iniciar. O sol se pôs, tingindo o céu de roxo, e o vento trouxe o eco de uma risada distante, que poderia ser do estranho ou talvez apenas o mar brincando com sua imaginação. O medalhão do estranho foi levado para o acampamento, onde os mergulhadores o colocaram sobre uma mesa de madeira rachada. A luz azulada projetava sombras distorcidas nas paredes da tenda, e Cédria percebeu que os padrões das sombras se assemelhavam aos símbolos do mausoléu. Sara sugeriu que o objeto poderia ser uma chave, mas ninguém ousou tocá-lo novamente. Enquanto discutiam, um silêncio estranho tomou conta do grupo. O vento parou, as ondas pareceram abafar seu rugido, e então, como se obedecendo a um comando silencioso,
Todos se viraram para a entrada da tenda. O estranho estava lá, sua capa escura contrastando com a luz do crepúsculo. Seus olhos percorreram os rostos dos presentes, e Cédria sentiu uma pressão no peito, como se o ar ficasse mais denso. Vocês encontraram o que não deveriam, disse o homem, sua voz suave, mas carregada de autoridade. Um dos mergulhadores, geralmente desconfiado, aproximou-se dele e inclinou a cabeça, como um servo diante de um rei. Sara tentou protestar, mas as palavras morreram em seus lábios. O estranho estendeu a mão, e o medalhão voou até ele, pairando no ar por um instante antes de pousar em sua palma. Este lugar guarda verdades que quebrariam a mente humana, continuou, caminhando em direção à saída. Sugiro que voltem para casa. Ninguém se moveu por vários minutos após sua partida. Foi Cédria quem quebrou o silêncio, perguntando o que havia acontecido com o mergulhador que seguiu o estranho. Saíram da tenda e encontraram o homem deitado na areia, os olhos vidrados, fixos no céu noturno. Estava vivo, mas sua mente parecia distante, como se tivesse testemunhado algo impossível de descrever. Sara ajoelhou-se ao lado dele e sussurrou: ele viu o padrão. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava as ruínas submersas, Cédria decidiu voltar ao mausoléu sozinho. Equipou-se, ignorando rapidamente os avisos de Sara, e mergulhou nas águas geladas. As inscrições nas paredes brilhavam agora com a mesma luz azul do medalhão, e ele percebeu que formavam um mapa. Seguiu os símbolos até uma câmara escondida atrás de uma parede de coral. Lá, encontrou uma estátua de uma figura com 3 rostos, cada um voltado para uma direção diferente. Nas mãos, segurava um disco de pedra cravejado de gemas que refletiam a luz da superfície. Ao tocá-lo, uma dor aguda percorreu seu braço, e visões fragmentadas inundaram sua mente. Cidades submersas, homens com medalhões idênticos ao do estranho, e uma voz antiga repetindo: a serpente não dorme, ela espera. Quando voltou à superfície, ofegante, viu o estranho parado na praia, observando. Desta vez, não havia sorriso, apenas uma expressão de cautela. Você não deveria ter ido tão fundo, disse ele, sua voz carregada de uma tristeza genuína. Agora eles saberão que você está aqui. Antes que Cédria pudesse perguntar quem eram eles, um barulho ensurdecedor ecoou pelo mar. As águas começaram a agitar-se violentamente, e uma luz vermelha pulsou no horizonte, vinda da direção do mausoléu. Sara surgiu correndo pela areia, gritando algo sobre as ruínas se movendo. Cédria olhou para o estranho, mas ele já havia desaparecido, deixando apenas o medalhão caído na areia, agora escuro e inerte. A luz vermelha no horizonte pulsava em sincronia com as batidas do coração de Cédria, cada clarão revelando breves vislumbres de forma se movendo nas ruínas submersas. Sara agarrou seu braço e apontou para o mausoléu, onde as paredes de pedra agora pareciam se deslocar, como engrenagens de um mecanismo antigo. Eles estão abrindo os portões, ela disse, a voz trêmula. As inscrições, elas não eram avisos, eram instruções. Correram em direção à água, mas antes que pudessem mergulhar, uma figura surgiu entre as ondas. O estranho, agora sem a capa, revelando uma túnica coberta de símbolos idênticos aos do medalhão. Em sua mão, o disco de pedra que Cédria havia tocado brilhava com a mesma luz vermelha. Vocês acordaram o sistema, disse ele, não com raiva, mas com uma resignação cansada. A serpente vai se alimentar. Cédria sentiu a água ao redor de seus tornozelos esquentar abruptamente, e então uma corrente o puxou para o fundo. Dessa vez, não houve bolhas nem pressão, apenas uma escuridão suave que o envolveu como um véu. Quando abriu os olhos, estava em uma câmara circular, as paredes cobertas de espelhos que refletiam não seu rosto, mas cenas de um passado distante. Homens e mulheres em túnicas gregas carregando medalhões, selando algo em um altar de obsidiana. No centro da sala, uma figura familiar, o homem de 3 rostos, erguia as mãos, e as imagens nos espelhos mudavam para visões de destruição, cidades afundando, estrelas caindo, o medalhão brilhando no pescoço de um rei agonizante. Sara apareceu ao seu lado, ofegante, segurando um fragmento do disco de pedra. É um teste, ela disse, juntando o pedaço ao disco quebrado. Eles querem saber se somos dignos de guardar o segredo ou se vamos repetir os erros deles. As peças se fundiram, e a luz vermelha se transformou em um azul suave, como o do medalhão. Os espelhos se apagaram, revelando uma passagem estreita que levava ao núcleo do mausoléu.
O estranho os esperava lá, cercado por estátuas que se assemelhavam às figuras dos espelhos. Vocês têm 3 escolhas, disse ele, apontando para 3 portas de bronze. Uma revela a verdade, outra concede poder, a terceira apaga tudo. Sara avançou em direção à porta da esquerda, mas Cédria a assegurou. Ele está usando a mesma voz dos meus sonhos. Ele sussurrou. Não confie em nada que pareça uma resposta fácil. Enquanto discutiam, o chão tremeu, e uma das estátuas ganhou vida, seus olhos brilhando com a mesma luz do disco. O estranho riu, uma risada seca e sem humor. A serpente não espera mais. Antes que pudessem reagir, a estátua atacou, mas Cédria ergueu o disco, e a luz azul formou uma barreira. A criatura desintegrou-se em partículas douradas que flutuaram até o teto e desapareceram. Vocês são mais fortes que eles, disse o estranho, agora com uma expressão de respeito. Mas a verdade vai queimar. Com um gesto, ele abriu a porta do meio, revelando uma sala com um único pedestal, onde um livro antigo flutuava. Suas páginas, escritas em uma língua que Cédria não reconhecia, mas que de alguma forma entendia. As palavras descreviam um pacto entre os helenistas e uma entidade conhecida como a Serpente que Tece o Tempo, um acordo para preservar conhecimento em troca de sacrifícios periódicos. Sara arquejou. Eles não guardaram segredos, negociaram com algo que não conseguiam controlar. Cédria estendeu a mão para tocar o livro, mas o estranho o deteve. Ler é aceitar o fardo. Você será o próximo guardião, e a serpente exigirá seu preço. Antes que respondesse, um estrondo sacudiu o mausoléu. A água começou a encher a câmara, e o estranho desapareceu, deixando apenas o medalhão para trás. Cédria pegou-o e correu para a última porta, arrastando Sara consigo. Do outro lado, encontrarão-se de volta à praia ao amanhecer, o mausoléu novamente silencioso sob as ondas. Dias depois, enquanto Cédria se preparava para deixar Alexandria, Sara entregou-lhe um pacote, o livro antigo, agora com páginas em branco. Alguns segredos não podem ser escritos, ela disse, sorrindo com tristeza. Mas você sabe o que fazer. Ele partiu sem olhar para trás, o medalhão escondido sob a roupa, pulsando suavemente contra seu peito. No horizonte, uma figura encapuzada com um dente de ouro observava o navio se afastar, os primeiros raios de sol refletindo nele.